Fala, Jedi! Estamos de volta com a segunda parte da nossa revisão Nesp, beleza? É com você aí, professor Edu. Valeu, Yoda, valeu mesmo. Vamos então. Moçada, como na aula passada aí a gente falou um pouquinho sobre as funções, né, do primeiro e segundo grau e um pouquinho aí também sobre porcentagem. Então hoje a gente vai falar aqui, a gente vai dar uma revisada em temas importantíssimos: análise combinatória, probabilidade e log. Aí logaritmo, função logaritmo, log em geral, inclusive com função exponencial. Beleza? Então vamos lá então. Vamos começar com a análise combinatória e eu queria dar uma revisada no princípio fundamental, que tem uma confusão aí que os alunos sempre têm um probleminha, né? Acaba se perdendo um pouco com a palavrinha aí, né? Com essa questão do ou e, né? Quando que eu uso somar ou subtrair? Então uma dicasinha bem simples. Se a palavrinha-chave lá é ou, eu vou somar, né? Eu somo. E se a palavrinha for e, eu multiplico. Então, e multiplica ou soma. Então, um exemplozinho assim, bem básico, só para você lembrar. Uma garota vai sair de casa e possui 10 blusas e 20 calças. De quantas maneiras ela pode sair? Então, veja bem. Ela tem blusa e calça. Ela sai vestido com blusa ou calça, ou ela sai vestido com blusa e calça? E. Então, e você multiplica. É simplesmente pegar 20 vezes 10 e a resposta são 200 possibilidades. Tranquilo? Uma outra forma de acontecer é o seguinte: uma pessoa possui 10 sapatos e 20 botas. Então, muito cuidado, porque aqui de novo tem a palavrinha e, só que a pergunta que você vai fazer é a seguinte: ele vai sair de casa usando sapato e bota ou sapato ou bota? Ah, ele põe um sapato ou bota. Então, nesse caso, eu vou somar. Então, as possibilidades que eu tenho são 30. Tranquilo? Belezinha. Então, vamos lá. Continuando. Toda vez que você tiver uma situação, um problema de análise combinatória, vamos pensar naquela regra do tracinho. Tá? O que é essa regra do tracinho? Eu descobri as situações que podem acontecer. E sempre começar pela casa da encrenca. O que é essa casa da encrenca? Então vamos dar um exemplo aqui que fica fácil. É uma revisão mesmo, então a gente não precisa entrar muito em detalhes. Você tem os algarismos de 1 a 7, né? E eu quero saber quantos números pares de 3 algarismos você pode formar. Então vamos lá. Primeiro, regra do tracinho. Eu vou usar 3 algarismos. Então tem um algarismo aqui, um algarismo aqui, um algarismo aqui. Como eu quero número par, eu tenho uma encrenca. Quem é essa encrenca? É essa casa aqui, ó. Nesta casa aqui, não pode entrar o 1, o 3, o 5, o 7. Por quê? Como eu quero que seja número par, e os números pares que eu tenho no meu problema são 2, 4 e 6, então nessa casa aqui só podem entrar esses 3 números. O 2, o 4 e o 6. Então eu tenho 3 possibilidades. Como ele não disse nada sobre a questão de poder ou não poder repetir, nessas outras 2 casinhas aqui, ó, entraram as 7 possibilidades, ou seja, os 7 números, porque pode repetir. Eu poderia escrever aqui o número 1, 1, 2, por exemplo, que ele é um número par, o 112, correto? E aí, a resposta agora seria você multiplicar os 3. Por que multiplicar os 3? Porque você vai ter um número aqui, e um número aqui, e um número aqui. Então, você multiplica, correto? Bem tranquilo. Aí a gente vai pensar um pouquinho na parte de permutação, tá? Permutação simples. O que é permutar? Permutar é trocar de lugar. Então, por exemplo, tem a palavra amor. Quantos anagramas você pode formar? O senhor, que é anagrama mesmo? Anagrama é aquela situação onde você modifica, troca de lugar as letras sem se preocupar com o que vai ser formado, ou seja, se a palavra que vai ser formada ela tenha sentido ou não. Então, exemplo, a palavra amor. Na primeira posição ali, eu poderia entrar 4, né? Na segunda, 3 possibilidades, depois 2, depois 1. Qual que é o resultado final? É só multiplicar todos eles, e aí isso representa a situação onde eu tenho uma permutação. Tenho 4 letras, as letras não se repetem, e eu vou permutá-las, vou trocar de lugar. Belezinha? Então, isso é muito simples, permutação simples. Então, nada mais é do que você pegar o valor, no meu querido aqui, o nosso amiguinho, a permutação na simbologia, permutação de n elementos seria você fazer o fatorial
de n. O que é fatorial mesmo? Pegar um número e multiplicando, sempre reduzindo 1 até chegar a 1, certo? Então, permutação de n elementos, nesse caso aqui é o fatorial de 4, então era só pegar o 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, e aí tá a respostinha. Tranquilo? A permutação com repetição, com elementos repetidos, aí vai ter um probleminha. Por exemplo, eu coloquei ali a palavra amora e coloquei o A e os dois As com cores diferentes, vermelho e azul. Por quê? Porque olha só, eu vou permutar esses dois de lugares e eu escrevi o mesmo anagrama, ou seja, eu escrevi a mesma palavra. Então, existe aqui uma repetição. Como a letra A está repetindo, e eu repete duas vezes, eu preciso retirar essas passagens. Então, o que eu faço? Para evitar esses anagramas iguais, eu vou dividir o meu n fatorial, que aqui são 5, né? O meu nzinho aqui são 5 palavras. A letra A, ela repete duas vezes. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o fatorial de 5, mas eu vou retirar. E no caso de retirar aqui, em análise combinatória, retirar é dividir por. Então, essa é a situação. Aí a pergunta é, mas e se eu tivesse mais palavras que repetissem, ou outras letras, né? Desculpa, palavra não, outras letras que repetissem, como é que funcionaria? Então, a fórmula geral seria permutação da quantidade de letras que eu tenho, total, e eu vou retirar o fatorial de cada uma da quantidade que ela repete. Entendeu? Bem tranquilo? Então, vamos dar continuidade aí no processo. Arranjo e combinação. São duas formulinhas que eu vou colocar para vocês, vou deixá-la aqui, mas eu particularmente não gosto muito de usá-las. A não ser que o problema realmente venha e peça para você resolver que ela esteja nesse formato. Mas, na grande maioria das vezes, eu resolvo a parte de análise combinatória direto pela regra do tracinho. É muito mais simples e é muito mais fácil, tá? Mas, para a gente ter a ideia de quando é que eu vou trabalhar com arranjo, quando é que eu vou trabalhar com combinação, eu tenho uma palavra, eu tenho uma pergunta. E a pergunta é, a ordem, essa ordem, ela importa? Se você, e aí eu já vou dar um exemplo, mas se você disser assim, não, a ordem não importa. Se você pergunta, a ordem importa, você diz não, então você tem uma combinação. Mas se você diz que a ordem importa, então na hora de responder você fala aham, então aham, arranjo. Belezinha? Então a ordem importa, não combinação. Aham, arranjo. Beleza? Tá, então vamos para uma sequência mais tranquila aqui e vamos para um exemplo para a gente ver o que a gente pode fazer. Duas equipes, C, um timinho aí, e P, um timão aí, N é campeão, inclusive aí recentemente, né? Disputaram uma partida de futebol. Ao final do primeiro tempo, o placar era 3-1 para a equipe C. No entanto, a equipe P reagiu no segundo tempo e venceu o jogo por 6-5. Desta forma, o placar foi alterado 7 vezes. Uma possível sequência de alterações do placar durante o segundo tempo é apresentada conforme a tabela a seguir ali. O número total de possíveis sequências de alterações do placar durante o segundo tempo é igual a... Então, veja bem. Na verdade, o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma situação onde eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 gols que vão acontecer no segundo tempo. A partida tinha terminado no primeiro tempo da seguinte maneira: esse time C 3, o time P 1. Observe que, como o placar terminou 6-5 para o time P, então o que acontece? Ó, o time P, na verdade, ele vai fazer um segundo gol, vai fazer um terceiro gol, um quarto gol, um quinto gol e um sexto gol, correto? O time P vai ter essas permutações aqui, ó. Já o time C, o que vai acontecer? Ele vai fazer somente 2 gols, ó. Ele faz o 4, faz o 5 e acabou. Daí em diante, o placar não se altera mais em relação ao time C, aos gols que ele fez, correto? Então, veja bem, houve uma
situação em que o time C ele teve uma alteração 2 vezes. Então eu poderia dizer assim, ó, o time C fez um gol. Então o placar era 3-1, podia ter ficado 4-1, 5-1. Na sequência, só o time P fez gol, ó, P e P. Isso é uma possível sequência. Uma outra sequência, como já está aqui, ó, observe, o time P fez gol, o time P fez gol, o time P fez gol. O time C fez gol, o time C fez gol. O time P fez gol e o time P fez o gol. Observe que se eu fosse montar aqui, como ficaria essa sequência aqui? Eu colocaria assim, ó, o P fez gol, o P fez o gol e o P fez o gol. Na sequência, CC e depois P e P. Já deu para a gente entender que isso aqui é uma permutação com repetição, concorda? Onde o meu N aqui, ó, ele tem 7 elementos. A letra C repete 2 vezes. A letra P repete 5 vezes. Então isso aqui é uma permutação de N, onde tem uma repetição 2, 5. Esse meu N é 7, então a minha formulinha seria 7 fatorial. E aqui vai ficar dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. Correto? Mas aí, como é que eu resolvo isso? Eu preciso abrir todo ele? Não, eu posso escrever assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Abro o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, e seguro o 5 fatorial para que eu possa, ó, simplificar. E aí, se eu simplificar esse 2 com esse 6, isso aqui dá 3. Observe o que sobrou aqui. 7 vezes 3, eu teria 21 possíveis sequências de alteração do placar no segundo tempo. Beleza? Bem tranquilo, bem facinho. Esse é um exercício que eu tirei aqui, se eu não me engano, não lembro qual foi o ano, mas é a segunda fase da nossa querida Unesp. Beleza? Então, vamos apagar aqui e vamos dar sequência. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre probabilidade. Probabilidade nada mais é do que você pegar o evento, né, aquilo que você quer, dividido pelo espaço amostral. E algumas situações importantes da probabilidade. A probabilidade, ela tem, no mínimo, a menor chance de acontecer é 0. Ou seja, seria um evento que a gente chama de evento impossível. E a maior chance de acontecer seria o 100%, que é um evento certo. Tá? Então, a probabilidade, ela vai estar aqui oscilando entre 0 e 1, ou 0% e 100%. Tá? Quando é que acontece isso? Então, vamos pegar um exemplo assim. Você tem um dado, e o dado é numerado de 1 até 6, correto? A pergunta é, qual é a probabilidade de sair um número menor que 7? Observe bem, a probabilidade de sair um número menor que 7. 6 interessa, 5 interessa, 4 interessa, 3 interessa, 2 interessa, 1 interessa, ou seja, todos me interessam. Então isso aqui é um evento certo. Eu tenho 6 possibilidades num espaço amostral de 6. Então isso aqui me dá probabilidade igual a 1, que se eu multiplicasse por 100, isso aqui representaria 100%. Ou seja, a chance de eu ganhar é total. Beleza? E se eu perguntasse qual a probabilidade de sair um número maior, por exemplo, maior que 6? Não tem como acontecer isso. A chance é 0. 0 em 6, a minha probabilidade seria 0. Que se eu multiplicar por 100, eu teria aqui a nomenclatura de 0%. Tranquilo? Tá? E aí, vamos pegar aqui e vamos relembrar um pouquinho da questão da probabilidade de união e intersecção quando eu tenho 2 eventos. Tá? E também a questão aí do quando ele vai ser mutuamente exclusivo, quando que é um evento onde eles são, por exemplo, par e ímpar. Tá? Eu tenho situação par, situação ímpar. Tem como sair os dois ao mesmo tempo? Não. Então, a probabilidade da união, né, eu tenho um conjunto A, tenho um conjunto B. Qual é a chance de acontecer o A união B? Aí é só lembrar daquele diagraminha de Venn. Você tem lá assim, ó, você tem um conjunto A, você tem um outro conjunto aqui que vamos chamar de B. Observe que nesse meio aqui é o A inter B, correto? Ó, aqui eu tenho aqueles caras que estão tanto no conjunto A
quanto no conjunto B. Os caras do conjunto A estão aqui, os caras do conjunto B estão aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 1, 2, 3. E aqui eu tenho o número 4 e 5. Como que eu poderia escrever o meu conjunto A? Meu conjunto A é o número 1, 2 e 3, correto? O meu conjunto B, ele representa os números 3, 4 e 5. O que seria A inter B? Só o número 3 está nos dois. O que seria o conjunto A união B? Observe que seria 1, 2, 3, 4 e 5, correto? Mas vamos pensar agora em número de elementos para a gente poder fazer cálculo de probabilidade. Quantos elementos tem o conjunto A? O conjunto A tem 3 elementos. Está aqui, ó. Quantos elementos tem o conjunto B? Também tem 3. Aí eu pergunto assim, quantos elementos tem o conjunto A união B? Se eu somar esses dois valores, se eu pegar, por exemplo, o número de elementos de A, somar com o número de elementos de B aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou somar 3 mais 3, dá 6. E, na verdade, não tem 6, ó. Ó o A união B. 1, 2, 3, 4, 5. Por que está acontecendo isso? Porque o número 3 aqui, ele pertence ao mesmo tempo aos dois. Então, eu tenho que tirar ele fora. Por isso que a gente tira os elementos que estão na interseção. E aí está aqui a formulinha. Só para a gente dar uma revisada. Tranquilo. Vamos direto para o problema, porque essa parte você já estudou, a parte de teoria você está sabendo. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho a seguinte situação aqui. Vamos para o nosso probleminha. Tá? Uma partida de futebol entre Palmeiras e Corinthians terminou empatada no tempo regulamentar. Com isso, serão cobrados pênaltis. Supondo que cada time cobrará exatamente 5 pênaltis, determine qual a probabilidade do Palmeiras converter pelo menos uma das 5 cobranças. Cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Converter pelo menos uma das 5 cobranças. Faça sua grifada bonitinha aí nessas palavras-chave, porque elas são importantes, tá? E outra coisa, considere a probabilidade do jogador converter o pênalti, ou seja, ele marcar o gol, 2/3, tá? Então, veja bem, o número de pênaltis que ele vai bater são 5. E eu quero que ele faça pelo menos um gol. Então, se ele fizer um gol, me interessa. Se ele fizer 2 gols, interessa. Se ele fizer 3 gols, interessa. 4, interessa. E 5, interessa. A probabilidade dele fazer o gol foi dada no problema aqui, ó, 2/3. Então, qual que é a chance dele errar? A chance dele errar é 1/3, correto? Porque o inteiro, isso aqui são o que a gente chama de eventos exclusivos. Se eu somar essas duas probabilidades, tem que dar 100%. Porque não dá para ele fazer e não fazer o gol ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui, a soma, isso sempre dá 100%. Então, se eu tenho 2/3, o que falta para chegar ao inteiro? Está faltando 1/3, correto? Belezinha. E aí, como é que a gente resolve esse problema, então? Eu teria que calcular qual é a probabilidade dele fazer um gol. E aí, se ele fizer um gol, ele erra os outros. Fazer 2 gols, fazer 3, fazer 4, fazer 5. Nós temos aqui essa formulinha, que é a probabilidade condicional e de repetição, que acontece assim. A probabilidade de acontecer um evento, onde eu tenho um número de situações que eu quero e umas repetições. Então, olha lá, número total de situações que vão ocorrer, no caso aqui são 5 pênaltis. K é o que eu quero. P é a probabilidade de acontecer o sucesso, ou seja, acontecer o que eu estou desejando que aconteça. E Qzinho na fórmula aqui é a probabilidade do fracasso, ou seja, acontecer aquilo que eu não quero. Então vamos pensar o seguinte, que situação que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pênaltis, tá? Ele poderia acertar, errar, 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 errar. Isso me interessa? Interessa. Só que ele poderia estar permutando em todos eles, ou seja, errar o primeiro, acertar o segundo, errar, acertar, ou seja, para essa situação aqui, eu tenho uma permutação, onde aqui seria 2/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, porque a probabilidade está aqui. E isso eu teria que calcular tanto para acertar 2 e errar o resto, acertar 3 e errar os outros 2, acertar 4 e acertar 5, correto?
vou ensinar para você uma maneira mais simples de resolver isso. Ao invés da gente fazer todo esse processo, todo esse cálculo, vamos fazer o cálculo do que eu não gostaria que acontecesse. Ou seja, ele não acertar nenhum, acertar 0, ou seja, ele não fazer nenhum gol. A probabilidade de ele não fazer nenhum gol, então seria assim, ó, eu tenho N, 5. Probabilidade que eu quero que ele não acerte nenhum. O meu sucesso é 2/3 e o meu fracasso é 1/3, correto? Então, se eu olhasse para essa formulinha aqui, eu teria que substituir os valores. Mas vamos supor que na hora da prova você não lembre dessa fórmula, como eu acho que você não está lembrando agora. Como que eu resolveria esse problema? Então, é simples. Eu vou fazer a seguinte situação. 1, 2, 3, 4, 5. O meu desejo é que ele R, 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 R e R, correto? Qual que é a chance dele errar? 1/3. A chance dele errar, 1/3, 1/3, 1/3 e 1/3. Então, qual que é a chance, a probabilidade dele errar vai ser 1 vezes 3 elevado à quinta, ou seja, 1 sobre 243, correto? Porém, como tem uma combinaçãozinha aqui desses dois elementos, eu tenho que multiplicar isso aqui pela combinação 5, 0. E aí eu tenho que lembrar, não sei se os senhores se recordam, mas isso aqui, ó, 5, 0 é 1. Assim como 5 pegando 5, também é 1. Isso remete àquela situação em N pegando 0 e o N pegando N, porque eles são complementares, tá? Mas a gente não vai entrar muito nesse caso agora aqui, porque senão acaba atrapalhando a sua cabecinha aí, correto? Então o que vai acontecer? Ó? Eu vou apagar aqui e vou mostrar usando a formulinha. Você pode fazer a conta como eu acabei de mostrar para você, ou seja, seria 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, vai ter o valor aqui de 1 sobre 243, correto? Beleza. Fiz usando a fórmula, ou poderia ter feito 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Porém, esse valor que nós achamos aqui, 1 sobre 243, é o valor de não sair nenhum gol. O total, todas as possibilidades, menos a chance de não acontecer nenhum gol, é o que eu quero. Ó. Seria o somatório de todas essas possibilidades aqui. Ao invés de eu calcular cada uma delas, eu posso vir por aqui e a resposta é dada mais facilmente. Beleza? Molezinha, né? Facinho demais. Então, vamos pegar uma outra situação aqui. Um outro probleminha, ele dá assim, ó. Quantos são os números naturais que podem ser decompostos em produto de 4 fatores primos, positivos e distintos, considerando que os 4 sejam menores que 30. Então, cheio de problema aqui. Primeiro, precisamos saber o que é o número primo, e o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, correto? Precisamos saber quais são os números primos menores que 30. Então, os números primos menores que 30 estão aí. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23, 29. Aí você fala assim, professor, mas e na hora da prova, como é que eu vou lembrar disso? Tranquilinho, vou dar uma dicasinha. Escreva os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 30. Porra, mas eu não tenho tempo. Você não está lembrando dos números, então você escreve todo ele. Na sequência, o número 2 é primo, então você marca ele. Como ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, você vem e já vai riscando todos os pares. 12, 14, 16, inclusive 30 aqui, ó. Pronto, o número 3 é primo. Então agora você vai riscando o 6, o 9, o 12. Ah, o número 5 é primo. Aí você vai riscando o 10, 15. O número 7 é primo, da tabuada do 7, 14. Aí o número 11 é primo, deu 22. O número 13, ou seja, você tem aqui todos os números primos de uma forma bem tranquila. E aí, tá aí feito o problema. Pronto. Vamos resolver o nosso probleminha agora? O nosso probleminha agora diz o seguinte, ó. Eu desejo escrever aqui um número, né, uma multiplicação num produto de 4 fatores. Então eu quero aqui fazer o seguinte. Eu estou tentando resolver aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá? O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma multiplicação desses números, ou seja,
pode entrar aqui todos esses, tá? Então, quantos números primos eu tenho nessa situação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho o meu N aqui, são 10 números primos, correto? Quantos eu vou pegar? Eu vou pegar 4. Então, veja bem, e eu quero que ele seja positivo e distinto, ou seja, diferente. Tranquilo, isso aí está tudo beleza. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Eu tenho 10 possibilidades para entrar aqui, depois tem 9, depois tem 8, depois tem 7, correto? Ó, 10, são 10 números. Aí, não pode repetir porque é distinto, então eu vou ter 9, e aí depois vou ter 8 e eu vou ter 7. Então seria só multiplicar isso, correto? Quase. O problema é, a ordem importa. Como eu vou estar multiplicando, só para você entender, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Quando eu fizer essa multiplicação, o que vai acontecer? Eu vou ter um número. Se eu pegar o 2 vezes 5 vezes 7 vezes 3, esse número é diferente deste de cima? Não. Então, ó, a ordem da multiplicação importa? Não. Como a ordem não importa, isso aqui é uma combinação. Então, como é que eu faço para resolver se eu não lembrar essa fórmula? Eu ia multiplicar o 10 vezes 9 vezes 7 vezes 8, porém, estaria fazendo uma divisão, eu iria tirar esse 4 fatorial, ou seja, essas repetições, olha só, essa ordem, ó, eu nem mexi com os números, eu podia escrever o 2, o 7, o 3 e o 5, observe que eu estou permutando esses 4 números, formando o mesmo resultado, entendeu? Então, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando isso aqui, por exemplo, 4 vezes 2, 8, corto com esse, simplifico isso aqui, dá 3. 7 vezes 3, 21, vezes 10, eu tenho 210 possibilidades. Não usei a formulinha. Mas, digamos que você, não, eu lembro da fórmula e eu sei que a formulinha de permutação, de combinação, é essa aqui, ó. Combinação de 10 pegando 4, é 10 fatorial, 10 menos 4 fatorial, eu vou fazer. Observe que a fórmula e a maneira como eu escrevi é a mesma, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. O que está escrito aqui? Pegue o número 10 e abra ele 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Na sequência, combinação, tem o 4 aqui, divida pelo meu fatorial, ou seja, divida pelo fatorial de 4, como está aqui. Porque esse cara que está aqui, ó, vai aparecer um 6 fatorial, que vai ser eliminado aqui em cima, ó, com esse 6 fatorial. Então, o que sobrou? 10 vezes 8 vezes 7 vezes 9, dividido pelo 4 fatorial. Viu que facinho? Tranquilo? Belezinha. Então, vamos agora para a última parte da nossa revisão aqui da parte 2, que é log. Log nada mais é do que a forma de você resolver um probleminha onde a base não é igual de uma função exponencial. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. X vale 2, correto? Base igual, expoente igual. 2 elevado a x igual a 5. Opa, base igual, não é igual. Então agora caímos no probleminha de log. Então, o que é o log? Log nada mais é do que você transformar, olha só, uma função exponencial, uma equação exponencial de base diferente, escrita dessa maneira. Log de b na base a é igual a x. Então, a elevado a x igual a b. E aí, tem a condição de existência. Será que qualquer valor de a, qualquer valor de b interessa? Não. O nosso amigo aqui, o logaritmando, ele tem que ser positivo. Essa basezinha aqui, ela tem que ser positiva e não pode ser o número 1. Tá? Então, essa é a condição de existência para um log. Senhor, mas eu tenho que provar isso. Olha só, quanto é log de 0 na base 2? Aí, vamos fazer a contraproposta. Não sei. Como é que escreve isso? 2 elevado a x é 0. Existe isso aqui? Não, isso aqui não existe, então tá aí, tá provado. Beleza? Bom, continuando. Algumas características. Log de 1 numa base qualquer sempre vai ser 0. Log de a na base a é 1. Log de a elevado a um expoente k qualquer na mesma base a. Isso sempre vai dar k. Eu tenho uma base, uma potência,
elevado a um expoente logaritmo. Se a minha base da potência ela é igual, ela é igual aqui ao nosso amiguinho da base de cima, então a resposta é o próprio logaritmando, tá? Mudança de base, isso aqui é importante, isso aqui ajuda bastante a gente resolver quase todos os problemas de log. Log de A numa base B, eu não sei quanto é, eu posso transformar isso fazendo a divisão numa nova base, tá? Isso ajuda muito quando tem a parte de calculadora e no caso do vestibular, quando ele te dá lá o valor dos logs. E aí tem as 3 propriedades básicas a mais importante aí do nosso amigo logaritmo, que é log do produto, log da divisão e log da potência. Log do produto, log de x vezes y, eu transformo na log da soma. Log de x, na base que está aqui, A, mais log de y. Log da divisão, transformo numa subtração. E log da potência, x elevado a k, é k que multiplica log de x na base A. Então, essas são as propriedades aí interessantes. E aí, eu gostaria de mostrar uma que não está aqui, que é a seguinte. Quando você tem o nzinho aqui, ó, esse kzinho aqui, ele está como expoente na minha base. Então, isso ficaria 1 sobre isso. Então, se eu, por exemplo, juntasse esses dois aqui, eu poderia escrever assim, ó, log de b elevado a um k qualquer, a elevado a um n qualquer. Isso aqui seria o k que passa multiplicando, vezes 1 sobre n que passa multiplicando, vezes log de b na base A. Isso vai ser importante até para a gente resolver o próximo exercício ali, tá? Então, vamos lá. O número em centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, x dias após a liberação de um predador em seu ambiente, é expresso pela seguinte função. Então, uma função logarítmica f de x é igual a log de x elevado à quarta potência, e a base aqui é 5 vezes raiz cúbica de 5. Após 5 dias da liberação do predador, calcule o número de indivíduos desse grupo presente no ambiente. Vou destacar uma coisinha importante aqui em cima, que quase ninguém dá muita atenção e acaba errando na prova. O número é em centenas de indivíduos. Então, o resultado que você achar aqui, você precisa multiplicar por 100. Cuidado. Isso é um dos grandes problemas que a moçada acaba perdendo uma questão dessa por esse descuido, tá? É uma questão simples. O que ele quer é que quando o x for 5, ele quer que você calcule o f de 5. Até aí não tem segredo nenhum, ó, porque f de 5 vai ser log de 5 elevado à quarta potência, e aqui a minha base ela é esse número, não altera nada, correto? Condição de existência, esse valor tem que ser positivo, então o cara é positivo. Qual é a grande pegadinha desse exercício? Moçada, o que significa isso? Como eu transformo isso numa base elevada a um expoente? Então vamos relembrar o seguinte, ó. O que significa isso? A elevado a m numa raiz enésima. Isso eu posso escrever assim, ó. O meu mzinho dividido pelo meu nzinho, o de dentro pelo de fora, correto? Então, na verdade, isso aqui seria assim, ó. 5 vezes 5 elevado a 1/3, ó. Mas isso aqui, propriedade de potência. Quando eu tenho potências de mesma base numa multiplicação, eu copio a base e somo os expoentes, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que, vamos tirando MMC, que seria 3 vezes 1 mais 1. Então, isso aqui dá 5 elevado a 4/3. Correto? Então, voltando aqui na minha função, porque agora eu só preciso fazer o seguinte, ó. Segundo log, a propriedade, quando eu tenho aqui esse exponencial, ele vem multiplicando. Esse cara que está aqui, eu vou escrever desse jeito aqui, certo? Então, isso aqui ficaria assim, ó. Log de 5, e aqui é 5 elevado a 4/3. Opa, esse cara aqui não é o nzinho daquela minha propriedade que eu tinha acabado de escrever quase agora aqui, ó, b elevado a n, e aqui o a elevado a k. Isso aqui é n que multiplica 1 sobre k vezes log de b
na base A. Então, ó, isso aqui vai passar para cá, né? Vamos continuar aqui embaixo. Isso aqui vai ficar assim, ó, 4 vezes o inverso de 4 terços vezes log de 5 na base 5. Log de 5 na base 5, log de A na base A é 1. Esse 4 pode cortar, então f de 5 é igual a 3, certo? Quase certo. 3 é o valor que você encontrou. Só não esquece que nós estamos falando em centenas de indivíduos. Então, isso aqui representa 300 indivíduos. E essa é a solução do nosso probleminha aqui. Belezinha? Tranquilo? Então, dicasinha, propriedade, você sabe tudo. Então, vamos passar aqui rapidinho. E é isso aí, moçada. Segunda parte da nossa revisão está encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curtiu, inscreve aí no canal, me ajuda que eu te ajudo. E vamos aí para a terceira parte para a gente chegar domingão aí com bala na agulha. Não interessa quantas vagas tem. Uma é sua, meu brother. Beleza? Se despede aí, meu querido Yoda. Ok, moçada. Valeu então. Um grande abraço aí. Se inscreve no canal. E a gente volta já já com a parte 3. Um abraço.